Agora, falando de coisas mais imediatas, Renan, a gente falou bastante do futuro do Brasil, eleições, cara. Se a gente pega a pesquisa, geralmente isso é o terceiro nome. Tem lá Lula, depende da pesquisa, às vezes o Flávio pode estar na frente, geralmente Sim. vem o seu nome, Flávio. E pelo que eu vi da sua base, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas é uma base mais masculina de homens jovens. Sim. Então, qual o seu plano para conquistar esse eleitor mais velho e também o voto feminino, cara? Que, inclusive, eu fico pensando, né? Mulheres são vítimas, são as maiores vítimas de crimes violentos aqui no Brasil, mas geralmente elas votam em políticos que são lenientes com o combate ao crime. Como é que você vai para dar transparência para isso, para o público feminino, por exemplo? Isso não só aqui, mas em todo o Ocidente. A mulher jovem, bem, a mulher jovem vota muito mal. Muito mal. As pessoas que elegeram, que começaram o trend do Zoran Mandami lá em Nova York, mulheres jovens. As mulheres jovens na Europa defendem as políticas de fronteira aberta que permitem a chegada dos homens que estão tornando as cidades delas inseguras para elas andarem na rua. Você vai explicar, eu já tentei, tenho amigas, tenho amigos que falam, por que vocês estão votando nisso? Não, mas tem que entender que não, porque seu discurso é preconceituoso. Não tem preconceituoso, você não tem que, não existe preconceito em você ser, vamos dizer, contra a ideia de que um cara que mora na Síria ou que mora no Afeganistão com comportamentos tribais com relação à mulher tem o direito de mudar pro seu país e você ainda pagar por isso. Isso é um absurdo. Ah, não, eu não quero discutir isso. Aí elas não querem discutir. Porque são tabus, porque em grande medida real, pra mulher jovem, dá status social ela ter posições políticas à esquerda. É uma questão de status. Se uma menina tem uma posição política mais à direita, ela é vista, por exemplo, na faculdade como burra. Ela é vista como brega, ela é vista como cafona, como tosca. Não existe uma coisa aspiracional ligada a isso. Uma mulher urbana, jovem, ela tem sem coração, na verdade. Também sem coração. Mas é assim, as mulheres, elas têm uma habilidade muito maior que a dos homens de entender hierarquias de status social. As mulheres elas olham e sabem detectar num espaço, num restaurante, quem tá em qual mesa, quem manda ali. A mulher tem isso inato. E ela entende que você tem um status social maior com determinadas posições políticas. Você vai ver os bairros em que as pessoas são mais trend, são mais estilosas, são bairros em que as posições políticas são mais à esquerda. O Leblon, você vai pegar no Rio de Janeiro, você vai pegar, sei lá, Botafogo no Rio de Janeiro, você vai pegar Pinheiros aqui em São Paulo. E por mais que em outros bairros as pessoas tenham até dinheiro, vou dar um exemplo, Alphaville. A pessoa de Alphaville é considerada por um cara de Pinheiros brega. O Pablo Marçal mora em Alphaville. Mesmo que a pessoa tenha mais dinheiro. Porque é diferente. Então as mulheres entendem isso de uma maneira muito diferente. Muito, muito diferente. E certos modismos que a esquerda colocou como aspiracionais, eles se estabelecem. Aí você vai ter toda a cultura pop que se alimenta disso, a universidade. E isso gera um problema muito grave. Eu, do ponto de vista político, boa parte do eleitor feminino jovem, eu já dou como perdido. Não adianta eu fazer nada. Nenhuma das lideranças de direita no mundo estão conseguindo recuperar isso no curtíssimo prazo. Só que conforme eu olho o meu próprio público e eu comecei a avançar no público feminino, graças a Deus as propostas estão chegando, porque são as melhores propostas para as mulheres. Dito isso, 35 mais. Especialmente com mulheres que vão casando, mulheres vão tendo filhos, que aí as prioridades se alteram. As prioridades se alteram e elas começam a ver o nosso discurso sobre segurança, sobre imposto, sobre affordability, a capacidade de pagar a conta, como importantes. E aí isso muda. Então, eu acho que a mulher muito jovem, politizada à esquerda, eu nem vou perder meu tempo. Nem adianta eu perder meu tempo. Eu vou dar como perder, assim como, por exemplo, uma mulher velha do interior da Bahia que vive de Bolsa Família. Essa mulher, não há maneira de tirar do Lula. Eu vou focar no filho dela. Talvez na filha dela casada, filha dela produtiva. Agora, aquela mulher não adianta. Então, tem certos elementos que, assim, certos, vamos dizer, tipos humanos, certas categorias, que não adianta eu discutir. Certos tiozões do Zap ultra-bolsonaristas que estavam lá, a turma do detergente, cara, não adianta. Eu consigo obter a maioria para ir pro segundo turno, e depois para ganhar o segundo turno, do ponto de vista estatístico, conversando com outros setores do Brasil. E tem gente abundante para conversar. Agora, alguns não adianta. Então, na pesquisa Atlas, eu tô começando a avançar. Eu era muito forte do 16 a 24, e eu tô começando a espraiar do 25 a 35. E do 25 a 35, literalmente assim, do mais jovem pro mais velho. E a boa notícia disso é que boa parte dos fenômenos de vanguarda na direita no mundo, eles começam com o homem jovem. Porque o homem, igual, por exemplo, você vai lançar uma determinada marca, um produto, você precisa da mulher jovem pra gerar o trend, em cima de pra gerar o hype, né, em cima de um produto. Em tendências políticas novas e memes, é muito o homem jovem. O homem jovem é muito, ele estabelece a tendência àquilo. Em geral também a adoção de novas tecnologias, o homem jovem entra muito firme. E ele acaba convencendo as outras pessoas. O que tá acontecendo? Por que minha base é chata? A galera tá,
vai, Renan, não sei o quê. Porque ela tá tipo, pô, vambora, é a nossa vez, nossa geração, vambora. Entendeu? É uma energia que acaba contagiando. Porque às vezes ele vai chegar pro pai meio despolitizado. Pô, pai, é Renan. Eu falei, tá bom, meu filho falou, Renan. Isso vai acontecer. E isso não é captado nas pesquisas. Por quê? Porque esse pai desse jovem altamente energizado, se é uma pesquisa captar ele, não sei, eu sou anti-Lula, eu vou votar no Flávio. Tem um Bolsonaro, é Bolsonaro. Só que ele não vai votar Bolsonaro na reta final. Onde a gente viu isso acontecer? A votação do Arthur, que aparecia com 2% nas pesquisas para prefeito de São Paulo, que tinha esse mesmo eleitorado jovem, veio o dia da votação, ele quintuplicou e subiu para 10. Por quê? Porque esses jovens viraram no dia da votação, que você vai gostar disso aqui, é bem interessante. Tem uma curva exponencial de atenção com política. Assim, aqui tem, ó. Uhum. E boa parte das decisões de voto são tomadas assim nas últimas 48 horas. E se você tem uma base muito quente, essas pessoas vão convencer as que estão menos politizadas. Então, essas pessoas jovens, se eu vou esquentando e vou aumentando, elas vão se espraiar nos demais. O que eu preciso? Se o Arthur virou de 2 para 10, se eu vou até as vésperas da eleição, eu passo de 10, vou para 11, 12, eu tô muito no jogo. Muito, muito no jogo para disputar. Porque eu tenho a base mais ativa, a base mais quente. Você citou isso do detergente algumas vezes e eu não consigo deixar de pensar no paralelo com os americanos. Porque o Donald Trump, há um tempo atrás, ele veio com a ideia de que Tilenol pode ser responsável pelo aumento do número de pessoas com autismo nos Estados Unidos. Aí eles começaram a tomar Tilenol como Exato. se não houvesse o amanhã. E aí eu até falei, pô, interessante, né? Ele vai parar de tomar lá, a gente vai conseguir ver se vai diminuir nos próximos anos. É meio que um estudo científico feito em campo aberto. Mas não tinha prova quanto a isso. Aí teve um pessoal de esquerda, o Trump falou, começaram a tomar muito Tilenol. Uma mulher grávida tomou, o bebê morreu. Nossa. Porque ela tá grávida, pô, entendeu? Ela se entupiu de Tilenol, teve essa consequência. Se fosse pouco, talvez não passasse nada, entendeu? Mas ela tomou muito, só pra provar que o Trump tava errado. E no final ela acabou perdendo o bebê. Aqui no Brasil, felizmente, tomar detergente não vai matar ninguém. Mas é um negócio que eu olho também e falo, cara, pra que estão fazendo isso, entendeu? Assim, é um negócio que me envergonha, né? Como alguém que quer um político de direita eleito, porque eu não quero Lula, ou alguém de esquerda, eu olho pra aquilo e falo, caralho, como é que pode, cara? Mas isso é abuso, né? Isso é abuso intelectual. Porque no fim do dia termina sendo um abuso intelectual. As pessoas acabam promovendo. Por exemplo, vai o velho da van. O velho da van vai, isso aí, aqui ó, detergente IP. Ele pega um senhor de idade que não sabe usar direito isso aqui, mas que fica lá caindo no besterol dos caras. É isso aí, é IP mesmo, vambora. E o cara acha que a identidade dele é formada através do uso de um detergente, cara. Tipo assim, eu defino minha identidade por um certo conjunto de valores, dentre eles uma marca de detergente. Isso é muito doente, velho. Isso é abuso. Eu vi um meme que era muito bom, era assim, qual a sua posição política? De um lado tinha uma Havaiana, do outro detergente. E assim, a esquerda, quando teve da Havaianas, também, nossa, eu sou o Brasil das Havaianas, tropical. Difícil, cara.